Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de literatura aqui no nosso canal. Bom gente, então só para nós recapitularmos, nas últimas aulas que eu passei para vocês online, os vídeos, um deles eu falei sobre o realismo. O realismo foi um dos períodos da literatura brasileira do finalzinho ali do século XIX. E eu passei ali o contexto para vocês, o contexto histórico, mais ou menos o que foi esse período e umas diferenças em relação ao período literário anterior, que foi o romantismo. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material e vamos ver o que diz respeito ao que vem na sequência, que é aqui a parte dos autores e obras. Os autores e obras, eles dizem respeito, né, à parte ali do que mais interessante nós tivemos em termos de literatura, em termos de autores que se destacaram, em termos também de obras que se destacaram nesse cenário da literatura brasileira no final do século XIX. Tá? Só para vocês saberem, ali o período que começou e que terminou, de 1881 a 1893, tá? Então por isso que pega bem o fim do século XIX. Nós vamos ter ali, em termos históricos, ali a decadência do Império, tá? Então Dom Pedro I descobriu o Brasil em 1822 e foi até 1889 com a proclamação da República. Então ali aparecem os anseios republicanos. Esses anseios republicanos, né, as pessoas da época, a sociedade civil da época já estava se organizando para essa questão relacionada à mudança na política, né? Saímos do Império e passamos para a República. A República essa, né, proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. Nós vamos ter também como contexto histórico ali a abolição dos escravos, né, em 13 de maio de 1888, e também ali, por último, como eu falei, a proclamação da República. Tá bem, pessoal? Esses são alguns dos itens, alguns dos fatos históricos importantes do período. Na sequência, a gente aparece para vocês as características do realismo. Essas características dizem respeito, né, ao que teve de destaque, tá? O que marcou ali as obras dos nossos autores. Então, nós vamos ter um engajamento social, tá? Esse engajamento social, como diz ali, compromisso com a sociedade, o retrato da sociedade tal como ela é, tá? Nós vamos ter também ali o uso de teorias científicas e filosóficas, isso vai aparecer com mais evidência no naturalismo, que vem logo na sequência. Nós vamos ter uma linguagem simples e direta, bem diferente do romantismo, que era aquela linguagem mais cheia de emoções e sentimentalismos. Nós vamos ter o tempo da narrativa, que geralmente é dentro do presente, dentro do que acontece no momento, e também alguns espaços urbanos que se destacaram ali também neste cenário. Essas características, elas vão aparecer em obras, principalmente do autor Machado de Assis, que é um dos destaques ali da nossa literatura realista, junto com Raul Pompeia. Entre outras características, personagens caricaturados das pessoas do dia a dia, ou seja, seria a questão mais próxima do real e menos idealizada, como era no romantismo. Nós vamos ter preferência pela individualidade dos personagens, sendo eles totalmente únicos e singulares. Nós vamos ter o romance documental, observação direta, a objetividade, que foi muito marcante no realismo, em detrimento à subjetividade ali que foi do romantismo. Análise psicológica dos personagens, o materialismo e o último que aparece ali, crítica às instituições burguesas, à monarquia, à religiosidade e às crendices populares. Isso significa dizer que os autores realistas, em suas obras, eles criticavam a burguesia, que foi uma classe social que ascendeu, que evoluiu, que cresceu no romantismo e que começava a enfrentar o declínio nesse finalzinho do século XIX ali. Sobre os autores e obras, gente, esses dois autores aí, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo. No caso do Aloysio Azevedo, eu não vou passar nesse material para vocês, porque ele vem no naturalismo. Os dois autores de destaque do realismo são Machado de Assis e Raul Pompeia. Mas o Machado de Assis ali aparece para vocês, é aquele que aparece à direita do vídeo. Memórias Póstumas e Brás Cubas é a obra que inicia o realismo no Brasil no ano de 1881. Na sequência, vocês estão vendo aí outros autores e obras, tá? Machado de Assis e Raul Pompeia, que são os dois primeiros. Os outros últimos que aparecem aí para vocês, o Aloysio, o Inglês de Souza, Adolfo Caminha, são do naturalismo, que nós vamos estudar mais adiante.
E os demais que aparecem ali são os autores da literatura portuguesa, que também mereceram destaque no século XIX em Portugal, antes da chegada do realismo aqui no Brasil. Na sequência, nós vamos ter também, agora no próximo slide, algumas análises, tá? Nessas análises aí, gente, esse livro é o que inicia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? É a análise de uma obra realista no capítulo 31, A Borboleta Preta. Produção, pode passar. Nós vamos ter a análise, então, ali em negrito, aparecem algumas ideias, alguns destaques da obra, tá? Como diz ali, os personagens veem as circunstâncias em que vivem, tá? O nome Memórias Póstumas de Brás Cubas é o personagem principal dessa obra, e é um livro como, o personagem é como se fizesse o papel de um defunto autor. A expressão defunto autor, porque ele, digamos, elaborou esse texto, esse livro, falando das memórias após a sua morte. Então, por isso essa expressão. E ali nós vamos ter também que os personagens veem as circunstâncias em que vivem, a visão de mundo dos seus personagens que expõe as suas contradições, as contradições da época, da sociedade brasileira, o que acontecia, como era o Brasil no século XIX. Outro que aparece também, as reflexões da personagem e os momentos em que ela vive. Então, por isso que se fala memórias, é um livro de memórias. O narrador preocupa-se em detalhar as características físicas e psicológicas. Também mais um item aí do livro de memórias. E a linguagem clara de fácil compreensão, porque era uma característica das obras do realismo na época. O livro do Raul Pompeia se chama O Ateneu, que é uma escola masculina, um internato, tá? Que é a obra aí de destaque. No próximo material e no próximo slide nós vamos ter os personagens principais dessa obra. O Sérgio, que é o personagem principal, Dr. Aristarco, que era o diretor dessa escola, Dona Ema, Ângela, Egbert, Rebelo, Franco, Sanches, Bento Alves, Barreto e Barbalho, que são os amigos do Sérgio. O Sérgio, que é o personagem principal, faz as vezes do autor Raul Pompeia. Ele fez esse livro, é um livro autobiográfico. Isso significa dizer que ele fez essa obra porque ele passou por isso na sua adolescência. E aí no próximo slide nós vamos ter ali o espaço onde se passa essa obra. É dentro de uma escola, um colégio que se localizava no Rio de Janeiro. Figurativamente podemos enquadrá-lo entre dois mundos, a família e a sociedade. Tá? Então nós temos esse item aí. O foco narrativo é em primeira pessoa, tá? Por se tratar de um personagem, que aparece até um desenho dele lá, que é o Sérgio. O Sérgio é, no caso, o Raul Pompeia, na parte real, ali. A obra memorialista, seu narrador Sérgio apresenta suas memórias de infância e adolescência no Colégio Ateneu. Assim, o foco narrativo em primeira pessoa impede a tão valorizada objetividade e imparcialidade do realismo e naturalismo. Nós temos aí uma obra bem memorialista, tá, gente? Uma obra autobiográfica falando sobre as memórias desse personagem. O tempo cronológico não supera 2 anos, que vão desde a entrada de Sérgio até o incêndio. O final da obra aparece com a destruição desta escola pelos próprios adolescentes que ali criticavam, né, e denunciavam todas as atrocidades cometidas pelo diretor. Então aí é o tempo, né, o tempo cronológico também. E a reflexão que nós podemos fazer dessa obra significa a teoria e prática da elite política brasileira. É um livro que fala de política, é um livro que fala sobre homossexualismo, é um livro que fala sobre as dissimulações dos personagens. Então, o Ateneu traz bastantes temas considerados tabus para a época do século XIX, mas que Raul Pompeia soube abordar com tamanha maestria e denunciando também todas essas questões na sociedade brasileira do século XIX. Ok, gente? Uma boa tarde para vocês.